Olá, literamigos! Aqui é a Keila. Eu sou a Ali. E no vídeo de hoje nós vamos falar pra vocês um pouquinho mais sobre as nossas leituras de agosto e setembro. Vem conferir! Bem, gente, 2018 está sendo assim bem fraco de leituras pra mim, mas até que nesses últimos 2 meses eu atingi uma metinha de 4 livros pelo menos e um vale por 3. Não, cadê? Exagero. Mas vou mostrar pra vocês quais foram os que eu li. Bem, a primeira leitura que eu concluí foi um quadrinho chamado Sop. Na verdade, ele é praticamente só imagens que conta o dia a dia de um casal. É bem fofinho, mas não achei nada demais. Eu lembro que eu dei 2,5 estrelas. A segunda leitura que eu concluí foi O Milésimo Andar. É uma distopia que é um estilo Gossip Girl futurista. E eu gostei muito, apesar de que eu demorei um pouco pra engatar. Mas no final eu fiquei triste com o coração partido. Eu soube que vai ser uma trilogia, então assim, tô muito ansiosa pra ver a continuação. E eu acho que eu dei 3,5, não tenho certeza, mas eu dei 3,5. A terceira leitura que eu concluí foi um livro que eu queria ler há muito tempo e eu finalmente consegui o e-book, que é A Educação de Sebastian. Esse livro não sei por que eu queria muito ler, porque eu acho que eu curto essa vibe, mulher mais velha, garoto mais novo e tal. E ele conta um romance de uma mulher de 30 anos com um adolescente de 17, polêmicas. Mas assim, até que eu gostei bastante, eu fiquei pensando desse livro um tempão depois que eu terminei de ler. E o final termina meio chocante. E eu soube que tem uma continuação, ele é uma duologia. Não havia necessidade, né, autora, de uma sequência. E tem muita cena hot que poderia ter sido eliminada pra dar tudo no mesmo livro. Mas não tem problema, eu gostei muito também, eu dei 3,5. 3,5 é uma boa nota. E por último, mas não menos importante, eu terminei Shirley. Esse livro chegou até mim da nossa parceria com a Martin Claret. Eu queria muito ler esse livro. Uma das minhas metas como leitora é ler as obras das irmãs Brontë. E esse é um dos livros que eu queria muito ler. Ele é bem grosso, ele tem quase 1000 páginas, então eu tava, assim, com medinho de começar. Eu acho que eu demorei quase 3 meses pra concluir essa leitura, porque ela é bem densa, mas assim, nem de longe o livro é chato. Bem, o plano de fundo dessa história é a Revolução Industrial e as guerras napoleônicas. Então logo no começo a gente já dá de cara com a situação que dá início aí à história da Shirley. Nessa vibe de revolução, a gente tem uma tecelagem, que é a tecelagem do Sr. Robert Moore, e ela tá passando por aquele progresso, né, onde os homens estão sendo substituídos pelas máquinas, e é uma grande revolta dos trabalhadores por conta disso, porque eles estão perdendo seu emprego, perdendo seu sustento, e eles tentam boicotar essa tecelagem pra, enfim, né, como revolta. Próximo dessa tecelagem, a gente tem a casa do Sr. Hellstone, e ele tem tipo uma agregada, que é a Caroline. Ela não tem pais, então ela é criada, né, pelo Sr. Hellstone, e ela é meio que uma mulher decorativa, assim, ela vive no ócio, ela não tem nada pra fazer, e ela pede então pra prima dela, que é a filha do Sr. Hellstone, ensinar ela a falar francês. Ela também nutre uma paixão platônica pelo Sr. Robert Moore, que é o primo dela, e todo mundo ficou horrorizado porque ela quer trabalhar, ela quer fazer alguma coisa, e não, na época, né, pras mulheres trabalharem era tipo... Oh meu Deus, como assim? O papel dela não era esse, né? Não era esse na sociedade. E eles ficam, tipo, meio chocados porque ela queria ter alguma ocupação. Em contrapartida, a gente tem a Shirley, que vai aparecer lá muito depois no livro, lá pela página 300. A gente tem que percorrer um longo caminho pra conhecer a Shirley. E ela é uma mulher bem diferente da Caroline. Enquanto ela é mais tímida, mais na dela, mais reservada, a Shirley já é mais pra frente, ela meio que se compara a um homem nessa época, porque ela é nada mais, nada menos que a dona das terras onde se encontra a tecelagem do Sr. Moore. Então, na verdade, em Shirley, a gente vai acompanhar a amizade dessas duas e a busca delas aí por essa independência feminina. O livro é muito interessante por conta disso, porque ele mostra muito a crítica, né, da época pra essa questão, esse papel da mulher na sociedade, que era meramente decorativo, né, era mais ficar em casa, lendo, cuidando dos afazeres da casa. Elas dificilmente se envolviam em negócios, em questões políticas. E como ele foi escrito nessa época, é uma crítica bem dura à forma como as mulheres eram tratadas mesmo na sociedade. A Charlotte entra muito em detalhes aqui no livro, tem muitas coisas que aparentemente são desnecessárias. No início, por exemplo, a gente tem um capítulo inteiro que fala só de um personagem, tem várias descrições assim das nuances do humor dele, da aparência, mas ela faz um trabalho tão gostoso de ler que as páginas vão passando e a gente quase não percebe. Outra característica interessante é que a autora divide o protagonismo do livro. A gente pensa que por levar o nome da personagem no título, ela vai ser aí a questão central, mas normalmente é a Caroline que rouba a cena,
pela personalidade dela, que é muito fofa, muito tranquila, e a história de amor que a gente acaba torcendo pra que ela fique com quem ela realmente ama. E também a Charlotte usando o artifício que quer conversar com o leitor. Ela geralmente faz perguntas pra gente, né, durante o livro, a forma como ela vai contando a história, ela vai falando com o leitor mesmo, e isso é bem gostoso porque parece que a gente tá tendo uma conversa com ela. Sobre a edição física, essa edição aqui é muito linda, nem tem muito o que falar porque ela é muito fofa mesmo. O único ponto negativo que eu achei foi que as notas ficam aqui no finalzinho, tem muitas expressões em francês e algumas explicações aqui ao longo do livro. A gente acaba tendo que ficar indo e voltando pro final do livro. Se fosse nota de rodapé ia ficar bem mais fácil, mas não chega a ser algo que atrapalha a leitura. Bem, então no mais é isso. Eu recomendo muitíssimo para quem é louco para conhecer os clássicos. Não recomendo, porém, como primeira leitura se você não tá habituado, porque pode ser uma péssima impressão, uma vez que, como eu falei, ela acaba entrando assim muito em pormenores e pode ser que um leitor assim um pouco mais inexperiente ache a leitura cansativa, mas para quem já conhece, pra quem já tem muito contato, recomendo total, porque é assim, maravilhoso. Bem, nos meses de agosto e setembro eu consegui ler 9 coisas. Entre quadrinhos, mangás e livros. Bem, em agosto eu li O Enterro das Minhas Ex, que eu dei 3 estrelas, Moana, que eu dei 3,5, 1 Milhão de Finais Felizes, que eu também dei 3,5, e li também o pacote completo, que eu dei 4,5 e favoritei. Em setembro eu li O Que o Sol Faz com as Flores, que eu dei 4,5, Um Sedutor Sem Coração, que eu dei 4,5 mais favoritei, Orange, volume 6, que eu dei 5 estrelas e favoritei, Garota do Cemitério, que eu dei 3 estrelas, e também História da Mitologia para Quem Tem Pressa, que eu dei 3,5. E para esse vídeo, né, eu decidi colocar uma leitura de agosto e uma leitura de setembro. Bem, em agosto eu li o pacote completo, que é o 4º volume da série Big Rock. Quem acompanha a gente aqui no canal sabe que eu sou apaixonada por essa série. E quando eu solicitei aqui na nossa parceria da Faro esse livro, eu tava com a expectativa lá no alto e ele não me decepcionou. Nesse livro aqui a gente conhece o Chase e a Josie. Assim como os outros livros em que sempre alguém é irmã de alguém, alguém é amigo de alguém, a Josie é, se eu não me engano, irmã do personagem do livro anterior, que é o Bem Safado. Ai, gente, eu adoro falar o nome desse livro anterior. Ai, eu sempre acho vergonha alheia, mas é isso, né? E, se eu não me engano, ela é irmã dele. E o Chase é amigo dos meninos, assim como os outros personagens dos outros livros. O Chase, ele é médico. Eu amei o fato dele ser médico, porque sempre tem situações engraçadinhas lá envolvendo ele, a profissão dele, os pacientes. Então ele é médico e ele tá enlouquecidamente procurando um apartamento. Só que eles moram em Nova York, em Manhattan, e é muito difícil encontrar um apartamento que seja com preço bom e também numa vizinhança boa e tudo. E por outro lado, a Josie, ela tinha uma colega de quarto, só que a colega de quarto dela, se eu não me engano, ia casar, uma coisa assim, eu não lembro muito bem, ia morar com o namorado casar. Então ela tava ao relento, né, com essa situação do apartamento dela, procurando um colega de quarto. E eis que um dia, no bate-papo, eles acabam decidindo morar juntos. Mas assim, eles têm uma relação muito próxima de amizade, então eles têm certeza que isso vai dar certo. E se você, caro espectador, lê sempre esses livros de New Adult, você sabe que não vai dar certo isso, né? O Chase, ele sempre teve uma queda muito intensa pela Josie, né? Mas o fato dela ser a irmã do amigo dele sempre proibiu, né? Deixou ele meio que de lado, assim, nessa situação. Mas ele é muito fofo demonstrando isso pra ela. Como eu falei, o fato dele ser médico traz várias situações muito engraçadas envolvendo os pacientes dele, então eu ri muito. Se eu sempre fico rindo dos livros dessa série, que nesse daqui eu acho que foi o livro que eu mais ri. Os personagens, eles são muito leves, muito engraçados, muito fofos. Assim como os outros, ele também é narrado, né, assim, principalmente você tendo esse foco do personagem masculino. A Josie, ela trabalha com doces, então meio que a autora colocou uma situação que, por exemplo, cada começo de capítulo você tem uma receita, que seria como a Josie tivesse escrito uma receita, sei lá, de panquecas com mel, vamos supor. Então ela coloca situações dela fazendo aquela receita e pensando em maneiras de evitar essa atração que ela tem pelo Chase. Então é muito bacana porque você relembra aquela situação que ela tá meio que narrando que aconteceu, que você já tinha percebido pelo ponto de vista do personagem masculino, e da forma como aquilo afetou ela também, não afetou só ele. Então tinha momentos que eu ficava muito assim, oh, que fofo. Por exemplo, ela falava assim, ai tá, agora você mistura assim e tenta não olhar pra ele.
Então assim, gente, quando eu terminei esse livro aqui, pra mim, ele era o último volume dessa série. E eu fiquei desolada. Eu terminei já doida pra começar a ler de novo, porque é muito fofo. Toda vez que eu leio algum, eu sempre falo que ele é meu favorito, mas esse daqui é meu favorito. Inclusive, eu até pesquisei no Goodreads, eu já sei que já tem mais 2 volumes, então eu fiquei muito feliz. Então, gente, se você ainda, depois de acompanhar todas as leituras no mês, ainda não decidiu começar a ler essa série, por favor, comece. O primeiro volume, Big Rock, é muito bacana, é muito divertido. Esse daqui, eles também podem ser lidos, né, de forma separada, mas assim, o fato de você ir acompanhando cada casal e assim, meio que conhecendo a personalidade daquele mocinho, né, você acaba achando muito mais bacana depois. Como sempre envolve, os outros livros sempre envolvem irmão de alguém, então você sempre fala assim, olha só, a irmã dele, ele é assim, assensado, você se sente praticamente parte daquele grupo. Então eu recomendo demais, demais, demais. É uma série que sempre me diverte, que eu sempre pego assim, sabendo que vai dar certo. Então é isso, eu recomendo muito. Bem, falando em escolha certeira, eu decidi no mês de setembro pegar o livro que eu tinha comprado, mais recente, da Lísia Kleypas, que é a musa do romance de época na minha vida, na vida da Li. Nós sempre falamos dela aqui no canal. Então, eu resolvi pegar Um Sedutor Sem Coração, que eu acho que foi um dos livros mais recentes, assim, que ela lançou. Saiu, na verdade, agora o segundo, inclusive eu já comprei. E que é dessa nova série, The Avalanche. Nesse livro aqui, nós conhecemos a Caitlin e o Devon. Acho que é Devon que pronuncia o nome deste cristão. A Caitlin, ela é viúva, bem recente. Ela teve, na verdade, se eu não me engano, o marido dela morreu, assim, dias depois deles terem se casado. E o Devon, ele é aquele que vai herdar toda a fortuna, né, da família. Que não é tanta fortuna assim, porque eles estão meio quebrados. Mas a propriedade, o título, né? E esse marido dela, se eu não me engano, ele era duque, então ele vai herdar o título também. Afinal, né, quem lê esses livros dessa época sabe que era assim que funcionava. Infelizmente, as mulheres de direito a nada. E elas estavam ali e ele nem tava querendo, na verdade, estava querendo um fardo. E ele acabou indo lá pra conhecer, né, e ver o que ele ia fazer. Porque o plano dele era chegar lá e vender a propriedade e curtir a vida dele de libertino, né? Afinal, ele queria continuar assim, lá curtindo as ondas dele. Quando ele chega lá, ele conta a Caitlin também as irmãs do carinha que morreu, né? E ele acaba meio que se sentindo envolvido pelaquela situação, né? Afinal, fora a casa, ele também acabou tendo essa responsabilidade a mais. Ele e a Caitlin é ódio à primeira vista, afinal a Caitlin tava com uma imagem péssima dele. Já, ele que vai vir aqui e acabar com tudo, e aí como é que vai ser da gente e tudo. Então, assim, esse livro aqui tem uma das coisas que eu mais gosto de romance de época, que é Cão e Gato. Afinal, eles se odeiam completamente no início. Mas também tem uma coisa que eu gosto muito, é de quando o mocinho, ele... Então, ele é aquele tipo de mocinho que meio que faz com que a mocinha abra os olhos pra vida, né? É uma característica que eu gostei muito no livro da Sarah McLean, que é o 9 Regras da Ignorar e Se Apaixonar, em que você meio que vai percebendo durante o livro muito o desenvolvimento dessa personagem. Afinal, ela era, apesar dela ser viúva, já ter sido casada, você descobre várias situações desse casamento, de como é que foi. Então, eles abordam muito esse fator que era muito forte nessa época, que é do casamento por conveniência e tudo. Então foi um livro que me agradou demais. Eu lembro que eu comecei a ler ele, eu só parei quando eu terminei ele de madrugada, completamente apaixonada, viciada. A Liz, ela tem uma forma de narrar, assim, que ao mesmo tempo que ela aborda situações que são mais intensas, mais tristes até, ou então revoltantes, mas ela sempre narra de uma forma muito leve, assim, que eu tenho uma dificuldade muito grande de coisas tristes. Eu até chorei aqui uma parte desse livro. Mas só que ela tem uma forma de narrar que você não sente que você tá lendo algo pesado. Ela é muito apaixonante. Sei lá, ela tem uma forma de narrar que você se sente envolvido muito rápido. Então, eu acho que isso é uma característica muito forte dela, de trabalhar o drama e só que trabalhar também a comédia ao mesmo tempo. Que você tá rindo, mas tá ali... Gente, que situação horrível. Mas trabalhando isso de uma forma muito leve. Eu acho que esse é o ponto. Então, eu gostei muito desse livro. Eu acho que tem tudo pra ser uma das minhas séries favoritas de romance de época. Eu já comprei o segundo volume e já tô lendo. E eu espero que seja tão bom quanto esse daqui. Nós vemos muito da história do segundo livro aqui, nesse daqui, sendo desenvolvido aos poucos. Então, eu tô muito apaixonada por essa série. Eu espero que os outros volumes sejam ótimos também e que logo em breve eu possa vir falar pra vocês aqui quanto essa série é maravilhosa e indicar muito. Mas desde já indico esse livro aqui, Um Sedutor Sem Coração, com essa capa maravilhosa. E é isso. Bem, gente, é isso. Em setembro eu consegui até melhorar um pouquinho o meu ritmo literário. Agora em outubro eu espero que a sessão venha. Não sei se vai vir, né, mas...
eu tô sentindo que eu tô conseguindo me organizar melhor dessa vibe literária, então eu acho que tudo vai dar certo no final do ano. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo se vocês já leram, já conhecem algum desses livros que a gente mencionou aqui. Comenta o que vocês acharam deles. E se você ainda não leu e quer lê-los, compre eles pelo nosso link da Amazon, que vai estar aqui embaixo no nosso box de descrição. E claro, não deixe de curtir, comentar e também, claro, seguir o nosso canal. Afinal, nós estamos perto de chegar à marca de 5.000 inscritos. Nos ajude a terminar 2018 no estilo. Então é isso. Tchau!